2 de fevereiro de 2026. Ê, tô completando 30 anos, que delícia! Gente, envelhecer é um porre, juro. Eu sei que tem gente que acha meio old school, assim, meio coisa de... meio brega falar que envelhecer é chato. Mas eu tenho licença poética porque eu tô ficando velha, eu posso ser old school, certo? Me deixa na minha crise dos 30, ok? Eu jurava que eu ia ser mais tranquila, assim, pra fazer 30 anos ou pra envelhecer como um todo. Mas, gente... Mas enfim, nem tô passando por uma crise. É só um pequeno drama que eu gosto, assim. Eu acho que eu tava com mais medo de fazer 30 anos e envelhecer, sabe? Quando eu cheguei nos 29, eu falei, meu Deus, vou fazer 30 anos. Mas agora eu já fiz, né? Não quero fazer, mas já fiz. Simplesmente vamos ser práticos e aceitar. Ontem eu sentei e pensei assim, acho que eu tô lidando com isso com uma forma muito errada. Vou me dar alguns conselhos. Vou me dar exatamente 30 conselhos. Mas não são 30 conselhos pensando, na adolescente que eu fui. Não é tipo um conselho abstrato, do tipo, se eu fosse mais nova, a minha... Não, isso aqui é um conselho para a partir de agora. A partir de agora, com os meus 30 anos. Toma, este aqui são os seus conselhos. E aí eu anotei, foi muito assim, anotei os 30 conselhos e eu pensei, não, isso aqui tá muito bom, nossa, parabéns, 30 anos, maturidade, tá ótima. Na verdade, chega de falar, vamos para os conselhos, que são baseados em coisas que eu já consumi, que eu já assisti, tanto de livros quanto de filmes, tipo Alice, mas também reflexões que eu vou tendo com o acúmulo dessas coisas, mas também com coisas que, eu não sei se partiram de mim, mas vieram de mim. Ai, gente, tira a toalha porque começou a ficar quente. Enfim, não perca sua muiteza. Esse foi um conselho que o Chapeleiro Maluco disse pra Alice e eu catei ele pra mim. Reparei nessa frase que o Chapeleiro falou pra Alice quando ela tava dizendo assim, mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria. E aí ele olhou pra ela e falou, nossa, você perdeu a sua muiteza. E eu me conectei muito com aquilo porque muitas vezes eu fico falando pra mim que eu não consigo fazer muitas coisas. Porque às vezes eu tenho uma definição muito forte do que eu... Muito forte não, mas eu tenho uma definição do que eu sou, do que eu consigo fazer. E aí quando eu olho pra um desafio e vejo que aquilo é muito maior do que eu conseguiria, eu fico falando pra mim mesma que eu não consigo. Tem alguma coisa que eu aprendi que muitas vezes, algumas coisas são bem difíceis, mas a gente não age pra conseguir alcançar alguma coisa, ou pra fazer alguma coisa, ou pra se tornar alguma coisa, principalmente pela conversa interna que a gente tem na nossa cabeça. De achar que aquilo não é a gente, achar que aquilo tá muito distante de quem a gente é, ou achar que aquilo não funciona pra gente. Desde o momento que eu tô aqui compartilhando a minha jornada neste canal chamado YouTube, eu tive o prazer de conversar com algumas pessoas que acabaram se conectando com a minha história. E essas pessoas, elas vão falar exatamente a mesma coisa. Cara, eu me identifiquei porque eu vim de onde você veio também, do -1000, e eu sempre achei que eu não poderia fazer justamente porque eu tô onde eu tô, de onde eu vim. E essa é uma coisa que eu também fico falando na minha cabeça. É uma coisa que, inclusive, foi o que eu falei, né? Fica me paralisando o tempo todo. E eu quis botar isso, sabe, jogar a merda no ventilador, para que outras pessoas pudessem olhar e ver que coisas grandes não se constroem só por gente que tem dinheiro. Isso é só um exemplo, tá? Eu não tô falando só disso, eu tô falando mesmo de um todo, daquela sensação de que a gente acha que a gente não consegue, ou de que aquilo não é pra gente, porque a gente acha que aonde a gente tá, quem a gente não consegue ir além, a gente não consegue fazer algo diferente, a gente não consegue se tornar outra. A gente literalmente perdeu o nosso senso de muiteza, de que somos muitos. Somos plurais. Nós podemos evoluir, nós podemos nos mudar. A gente se apequena demais, sabe? A gente fica muito assim, eu não vou fazer isso. A gente fica contando historinhas pra gente de que a gente não vai conseguir, de que a gente não é aquilo. E aí a gente fica aqui, paralisada. Então, não perca sua muiteza. Você é múltipla, você pode evoluir, você pode conseguir coisas que não imagina. Mas você precisa se esforçar, se tornar talvez a pessoa que precisa para alcançar os objetivos que você tem e viver uma vida diferente da que você tem hoje, se ela não te agrada. Você não é este estado, você pode ser mais, porque de fato você é plural. Somos muitos dentro de um só. Ou somos muitas dentro de uma só. 2, não tenha pena de você mesma.
Esse é muito importante. Muito tempo da minha vida eu perdi muito tempo e muita energia, eu fiquei muito triste, eu fiquei depressiva, eu me coloquei numa posição de vítima, não vivi uma vida leve, eu vivi na verdade uma vida pesada, porque eu me colocava nessa posiçãozinha de, ai, coitadinha de mim, olha como eu sofro, sabe? Eu acho que as pessoas sofrem, eu sofro, eu tenho problemas, só que eu não preciso ficar com pena de mim porque eu tenho problemas. Eu não preciso ficar com pena de mim porque a minha jornada tá sendo difícil. Eu sou vítima, eu não sou coitadinha, sabe? Eu não sou vítima de ninguém, eu não sou vítima do mundo. E ter esta posição vítima mesmo, de se sentir pena de você, é tão, mas tão feio, é tão infantil. E, sinceramente, quando eu olho pra mim, tendo pena de mim mesma, eu falo, meu Deus, isso é tão infantil, é tão o contrário da grandeza e da força que você quer se conectar cada vez mais, que não faz sentido você sentir pena de você. Tá tudo bem sofrer, tá tudo bem sentir o sofrimento, tá tudo bem se sentir triste e sentir a tristeza, mas sentir pena porque tá se sentindo triste é uma bola de neve tão infantil que... Esse terceiro eu já falei muito dele por aqui. Só que dessa vez eu criei uma frase diferente que eu achei que ficou mais combinando com o que eu quero dizer. A vida é uma festa, mas ela também é um enterro. Eu tô sempre falando sobre a vida tá no misto entre o caos e a ordem, e essa frase, ela basicamente é sobre isso. Cara, a vida é uma festa, vão ter momentos muito bons, prazerosos, então aproveita esse momento, aproveita a vida, sabe? Let it go, seja feliz, aproveita, se dedica. Eu acredito que as pessoas que sabem viver a vida, elas são aquelas que aproveitam os bons momentos. Mas elas também precisam se lembrar que a vida não é só feita de bons momentos. A vida também é um enterro, a vida também vai ter o caos, vai ter desordem, vai ter bagunça, vai ter incerteza, vai ter dedo no cu e gritaria, e aí você precisa se manter de pé pra lidar com esses momentos e não desmoronar e, por exemplo, não ficar se sentindo vítima da vida ou sentir pena de você porque você tá no momento, você tá no enterro, você tá no momento caótico da sua vida. Eu acho que a pessoa que sabe viver a vida, ela sabe transitar entre a festa e o enterro, ela sabe transitar entre o caos e a ordem. E acho que o primeiro pilar pra gente saber transitar é a gente se lembrar que a vida é uma festa e também é um enterro. Você tá no enterro, já vem a festa. Você tá na festa, saiba que já vem o enterro. Tá no caos, já vem a ordem, tá na ordem, já vem o caos. Eu acho que não tem como, não é linear. E aí eu acho que ter essa consciência faz com que a gente consiga aproveitar mais os momentos, mesmo que eles sejam ruins. Falando nisso, o quarto é uma merda. Mas se você olhar o lado bom, ou a aprendizagem dessa coisa ruim, a sua vida vai ficar um pouquinho melhor. De novo, quando acontecem momentos ruins na nossa vida, a gente fica muito numa posição de vítima. Eu vou falar mais de mim, né? Eu ficava muito numa posição de vítima, de ai meu Deus, olha como que esse negócio é problemático, e nananana. É literalmente uma posição muito infantilizada, muito de sentada esperando algum terceiro fazer alguma coisa por mim. Quando na verdade, ser adulta, 30 anos levantar e resolver os problemas. E é uma merda, né? Sentir dor, sofrimento, não é gostoso, até porque o nome já diz, né? Um sofrimento. Eu não sei se um dia eu vou conseguir amar o sofrimento, ou se esse deveria ser um objetivo. É uma merda, mas eu acho que a gente vai conseguir viver melhor a vida. Eu vou conseguir viver melhor a vida quando eu olho pro lado bom das coisas ruins e até mesmo aprendizados. Isso não é uma positividade tóxica. Isso é uma posição funcional sobre a vida. Tá? Eu não tô me colocando na posição de não sentir a dor, não sentir o sofrimento. Não tô falando sobre me deixar cega, mas é sobre não se infantilizar, não ficar numa posição esperando algo acontecer, mas você tá sempre ativa e funcional sobre a sua vida. E eu acho que pra ser assim, tem que sair da posição de vítima e tem que estar sempre olhando algum lado bom, algum aprendizado, e eu espero muito conseguir seguir esse conselho. 5. Quando for engolir um sapo, engole logo tudo de uma vez. Gente, esses conselhos, eles foram baseados no que eu olhei pra minha vida e falei, você precisa melhorar isso. Então, foi basicamente assim, tá? Foi basicamente pensando em você tá muito fraquinha pra essas coisas, bora lá que você tem coisas pra fazer e você precisa melhorar isso. E uma coisa que eu percebi
é que quando tem BOs pra resolver, eu vou resolver os BOs, eu não sou a pessoa que não resolve, mas eu fico resolvendo, sabe, resolvendo e reclamando, ou tipo, eu vou dar um exemplo muito banal, assim. Eu tenho que gravar um vídeo e aí eu tô num lugar muito quente, eu vou ficar derretendo, e aí eu fico tipo, ai, nossa, mas poderia ter gravado mais cedo, nossa, poderia ter gravado mais tarde, ou nossa, poderia ter se organizado, tipo, é um problema. E você já sabe que você vai ter que gravar neste horário suando mesmo. Então, só vai, sabe? Só vai e faz o que você precisa fazer, resolve o problema. Se você tem que engolir algum sapo, só engole esta porcaria desse sapo, que você é adulta, entendeu? Às vezes você vai ter que respirar fundo porque alguém foi grossa com você, às vezes você vai ter que fazer um trabalho de uma forma desorganizada porque a outra pessoa não organizou, só faz. Isso tem a ver mais ou menos com não ficar remoendo o sofrimento ou o problema, sabe? Não remoe o problema, soluciona o problema, para de ficar, só faz. Mais um exemplo, eu tava com uma reunião marcada, eu me preparei pra reunião, eu me arrumei pra reunião, eu deixei de fazer outras coisas para estar nessa reunião, só que a pessoa não apareceu. E aí eu fiquei assim, caraca, perdi 2 horas do meu dia, a gente tem metas tão ousadas pra esse ano, eu poderia estar usando essas 2 horas pra outra coisa, só que eu fiquei pensando, cara, é isso. Só que agora eu vou ficar perdendo mais tempo, se eu ficar remoendo isso aqui, se eu ficar, sabe, engolindo o sapo de pedacinho em pedacinho, eu vou gastar mais tempo do que essas 2 horas. Então, ó, let it go, só aceita que você perdeu essas 2 horas e vai fazer outra coisa, porque você não pode perder mais, você não pode te dar esse luxo. Gente, troquei de blusa porque tava muito quente, daqui a pouco eu tô pelada nesse vídeo, né? Enfim, vamos lá pro sexto, e esse daqui também foi inspirado na... Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Esse tem vários nortes também. Se você não sabe qual objetivo você quer, você vai ficar perdida, vai ficar fazendo isso e aquilo, vai fazer aquilo outro, e você nunca vai se sentir realmente satisfeita com o que você está alcançando, porque você não sabe de fato o que você quer alcançar. Mas principalmente também, se você não sabe o que você quer alcançar, qualquer coisa que qualquer pessoa falar, você vai querer seguir. Porque você não tem discernimento se aquilo serve ou não para sua vida. Porque você não sabe exatamente o que você quer da sua vida. E apesar de eu ter objetivos muito claros, ainda assim eu me perco, porque também eu esqueço onde que eu quero chegar, porque eu tô sempre ouvindo muito o que as outras pessoas têm para dizer, e daqui a pouco tem um outro conselho que se conecta muito com esse. Mas enfim, vamos pro sétimo. Que é, não estranhe não saber quem você é. É que você mudou várias vezes desde o café da manhã. Esse daqui também é da Alice, e ele se conecta muito lá com o primeiro, da muiteza, porque essa é uma frase que eu adicionei assim na minha vida, quando eu tava conversando com uma pessoa, e ela falou bem assim, não, porque eu sei exatamente quem eu sou. E eu fiquei... E ela tinha 20 anos, assim, eu já tinha 27. Eu falei, nossa, sabe? Fiquei por dentro, né? Falei, nossa, sabe? Eu não sei exatamente quem eu sou. E eu fiquei muito martelando e refletindo sobre isso. E eu falei, ok, eu sei quem eu sou, eu tenho aqui algumas coisas, mas vez ou outra, eu entro numa crise de tipo, quem eu sou? Pra onde eu quero ir? Ou o que eu gosto agora? O que faz sentido pra mim? E eu acho que isso é super normal. Quem não é assim, literalmente perdeu a sua muiteza. Quem não é assim, literalmente não tá mudando. Não tá fazendo mudanças na vida, não tá, por exemplo, aproveitando os anos de vida e se tornando mais experiente, dizendo não pra coisas que não fazem sentido, ou dizendo sim pra coisas que agora fazem sentido. Então, esse é um conselho pra mim, assim, não me estranhar caso eu não saiba quem eu sou, quando eu entrar numa pequena crise existencial, porque faz muito sentido. E essa é uma frase que a Alice fala também pra Largata, lá, que é tipo um oráculo, né? Ela fala isso lá na versão de desenho. O cara pergunta, né, quem é você? E aí ela fala, não sei, porque eu já mudei tantas vezes desde que eu cheguei aqui, eu não sei mais dizer quem eu sou. Importante lembrar, mais uma vez, nada disso aqui é preto no branco. Esse é um traço forte da minha identidade, assim, de não ser literalmente uma coisa muito extremista. Eu tenho cada vez mais ficado, como é que é a palavra? Flexível e ponderada. Acho que essa é uma coisa, assim, que tá muito forte no meu traço de personalidade. De, ok, não estranhe não saber quem você é, mas também não vá também ficar tão indecisa de quem você é. Você precisa ter alguns pilares aí. Esse daqui é um dos meus preferidos. Quando se acende uma vela, se lança uma sombra. Nossa, além de ser poético,
Se existe a perfeição, é esta frase. Essa aqui é uma frase de uma mulher que eu não sei o nome, depois na edição eu vou pesquisar e vou colocar aqui. Muito bonita, ela é etérea. Ela fala muito, sem falar muito. E ficou claro o que essa frase quer dizer, eu vou trazer um exemplo. Mas como sempre, ela é múltipla, ela é fluida e ela pode ir para diversos outros exemplos. Mas eu vou trazer um âmbito mais profissional. Sei lá, você tem um sonho de criar um canal no YouTube. E você vai lá e acende essa vela. Você vai lá e cria este canal no YouTube. E você vai viver o seu sonho. Só que o seu sonho não é só de bons momentos. Também tem coisas ruins. Tem a insegurança, a instabilidade daquilo, o medo. Também tem a questão do cansaço de você estar fazendo aquilo, de você ter que aprender sobre aquilo, de você ter que se dedicar àquilo e às outras coisas da sua vida. Esse conselho mais ou menos está dizendo assim, tudo tem um lado ruim, um lado que pesa, digamos assim. Mesmo para aquelas coisas que você ativamente quer, por exemplo, na sua vida. Então, no conselho, e esse daqui tem muito a ver com o meu traço de personalidade, de querer ser ponderada, de querer saber um pouco mais sobre as coisas de fato, que é uma lembrança pra minha cabeça, pra eu não esquecer. Não tenha medo de ficar em cima do muro. Às vezes, esse é o melhor lugar pra ver as coisas por completo. Já falei aqui também que eu sempre fui muito idealista, assim, eu sempre fui muito... isso, certo, errado, e tananã, e certo é o que eu acredito e errado é você, e tananã, até que chegou a maturidade e ela me fez perceber que às vezes eu tava muito errada e eu não conseguia estar errada porque eu só tava olhando aqui, ó, assim, ó, igual um burro, sabe, que só olha pro que acredita e ponto. E eu aprendi que às vezes a gente precisa, o exercício ele é... Essa coisa de subir em cima do muro é literalmente a ideia, a imagem de subir em cima do muro mesmo, sabe? Quando você sobe em cima do muro, quando você tá no alto, você não consegue olhar mais para as coisas, ter mais amplitude do olhar, é exatamente esse, sabe? Não fica querendo já ter um certo e um errado, não. Sobe em cima do muro, se despida, assim, das suas verdades absolutas, ou das coisas que você acredita, sobe e olha de forma generosa e honesta pro que as pessoas estão falando, pro que existe, sabe? Se coloca nessa posição de humilde, que inclusive esse é um dos conselhos em breve. 10. Toda vez que você tentar mudar alguém, lembre-se o quanto é difícil mudar a si mesmo. Esse daqui tem um quê de muito pessoal, que às vezes eu olho para as pessoas assim que eu amo e que são próximas a mim, e eu vejo e falo, meu Deus do céu, melhore. Tá? Você tá precisando refletir um pouquinho, senhora, senhor. E às vezes eu sofro muito porque essa pessoa não é muito cabeça dura, porque essa pessoa não tá vendo assim o quanto ela tá prejudicando a si mesma. E eu sofro muito com isso, sabe? E aí eu tô tentando ser um pouquinho mais madura, de me lembrar que eu não sou a salvadora de ninguém, mas principalmente de não ficar com raiva daquela pessoa, de ser mais generosa com ela E eu acho que a melhor coisa pra fazer isso é me lembrar que o quanto é difícil mudar as coisas as minhas dificuldades, por exemplo, eu tenho dificuldade de mudar naquelas coisas que eu sei que já tô cometendo erro. Então é um exercício assim pra mim, pra ser generosa, mas ao mesmo tempo também não me colocar na posição de salvadora, porque eu sei que mudar é muito difícil. O conselho 11 e 12, ele tá muito conectado, então eu vou falar os dois juntos, que é o 11. Não menospreze o enorme poder dos pequenos passos, e 12, comemore suas pequenas vitórias. Gente do céu, como eu tenho dificuldade de comemorar as minhas pequenas vitórias. Como eu tenho dificuldade, às vezes, de sair do lugar, porque eu quero fazer algo muito grande, quando na verdade eu só consigo fazer o pequeno, e eu já sei que o pequeno passo, ele tem um enorme poder. E é justamente ele que vai me levar para onde eu quero. Então eu quero martelar isso cada vez mais na minha cabeça, para eu não me esquecer do enorme poder dos pequenos passos e de comemorar também as minhas vitórias, porque às vezes elas são pequenas, mas são elas que também vão me levar para onde eu quero, e comemorar vai tornar o meu processo mais gostoso, mais leve, mas eu ainda sou uma general de mim mesma, sabe? Eu ainda fico me autocriticando demais. Abre alas para um dos maiores clichês que eu coloquei como conselho aqui. Então lembre-se que existem coisas tão valiosas que nem o dinheiro compra. A gente, como um todo, de forma geral, tem ficado cada vez menos presente na vida das pessoas que a gente ama, ou se esquecendo de que presente não é só coisa física, não é só coisa material. A gente, às vezes, também se dedica muito para ter coisas materiais, e a gente se dedica pouco para cultivar relações profundas com as pessoas que a gente ama. Às vezes eu fico pilhada assim, meu Deus, meus pais estão envelhecendo e eu não posso ajudar financeiramente, meu trabalho ainda não me gera
dinheiro suficiente pra tirar, por exemplo, a minha mãe das faxinas, ou, sei lá, dar um sítio, que é uma coisa que eles tanto querem, assim. E eu fico sofrendo muito com isso. Só que ao mesmo tempo, existem coisas nesse momento que eu posso presenteá-los, que é a minha presença, a minha dedicação, ser mais paciente, ser mais amorosa. 14, muito pra dentro, pouco pra fora. Explicando a frase, olhar sempre muito pra dentro, muito pra mim e pouco pro externo. Isso significa me conhecer mais, né, pra parar de ficar tão vidrada no que as outras pessoas estão fazendo e entender o que mais faz sentido pra mim. Ah, eu tenho que fazer isso. Às vezes a gente fica bem assim, vou procurar uma inspiração. Só que às vezes a gente tá olhando pra fora pra tomar uma decisão sobre a nossa vida e a gente se esquece de olhar pra gente e cultivar uma coisa básica, que é o autoconhecimento. Isso também tem a ver com o processo, por exemplo. Às vezes eu olho pro meu processo e fico, meu Deus, isso tá demorando demais, não sei o quê. E toda vez que eu tô sofrendo e falando que a minha jornada tá sendo muito difícil, ela tá demorando, eu estou sempre olhando pra fora e comparando o que eu tô vivendo com outras pessoas. E óbvio que isso não é saudável, cada um tem sua jornada e ninguém fica compartilhando os baixos aqui, a não ser eu, doida, passando essa vergonha em praça pública. Mas enfim. E uma outra questão também, que foi até quando eu compartilhei com o Igor os meus conselhos, ele falou, que é em relação a soluções de problemas. Às vezes a gente fica, sei lá, quando a gente tá com conflito com alguém, por exemplo, a gente fica sempre achando que o problema é o outro. A gente olhar e pensar qual que é a solução, né? Olhar pra dentro e falar qual que é a solução que eu posso trazer, sabe? Olhar e também às vezes pensar assim, eu acho que você errou aqui. Tentar ser menos aquela pessoa que acha que o erro tá sempre no outro, ou que a solução tá sempre na outra pessoa. Acho que isso tem muito a ver com aquela parte ali que eu falei do não ter pena de você mesma, né? De você, quando tá passando por um problema, saber que você vai ter que ser a solução. Olha pra dentro, a solução tá aí dentro de você, não tá fora. 15. Lembre-se que você é humana, miserável, comum e limitada. 16. Lembre-se que você é humana, gentil, poderosa e cheia de amor. Vamos lá. Isso daqui tem muito a ver com o meu traço de personalidade, de ser ponderada e flexível. Eu acho que às vezes a gente se esquece que nós somos humanos e muitas vezes isso significa duas coisas. Primeiro, a gente acha que a gente é super poderoso, a gente acha que a gente nunca erra, a gente acha que a gente é fodão, a gente sabe de tudo, a gente é ilimitado. Mas é o contrário também. Às vezes a gente acha que a gente errou demais, que a gente é o pior ser humano da vida, que a gente é muito maldoso, a gente sempre tá se colocando ou muito em cima ou muito embaixo. Esquecer que somos humanos, sabe? Quando eu tô julgando outra pessoa, eu preciso me lembrar que eu sou tão humana quanto ela. Que nesse contexto não tem nada de muito especial em mim. Eu não sou a mais generosa, eu não sou a mais amorosa, eu não sou a mais inteligente, porque eu tô em cima de um pedestal. Eu sou humana tanto quanto qualquer outro ser humano que eu tô julgando. Eu também tenho as minhas limitações. E aí, em outros sentidos também, eu sou humana, eu tenho minhas limitações. Eu gosto sempre de me perguntar o que aquela pessoa sabe que eu não sei. O que aquela pessoa tá vendo, por qual ângulo que aquela pessoa tá vendo que eu não tô vendo, e é por isso que ela tem pensamentos diferentes de mim. Mas eu também não quero me colocar numa posição como é que é a palavra? De inferiorização, porque não é esse o objetivo. O objetivo é me lembrar que eu sou humana e, obviamente, eu também sou uma pessoa gentil. Eu cometo erros, mas justamente por ser humana, mas ao mesmo tempo eu cometo erros, mas eu também acerto, eu sou gentil, eu sou amorosa, eu tenho potência, inclusive, de fazer o impossível, porque, cara, se você olhar a história humana, você vai ver o quanto de humano doido, maluco, fez literalmente o impossível. Então existe muita potência em nós, mas também não vamos nos esquecer que nós não estamos num pedestal. Inclusive, eu vou dar um salto e ir lá pro final, que tem um conselho que eu adicionei como extra, que combina muito com esses dois que eu acabei de falar, que é, primeiro, não seja arrogante. Você sabe muito pouco. Não seja arrogante, você sabe pouco. Para de se colocar no pedestal achando que você sabe muito. Mas ao mesmo tempo, não se menospreze. Você sabe muito. Porque às vezes, nesse exercício, vai depender do momento. Eu tô sempre... Às vezes a gente tá numa postura arrogante de achar que aquela pessoa não entendeu, que aquela pessoa não sabe, quando na verdade você é limitado. Talvez você não entendeu. Talvez você é que sabe, precisa prestar atenção um pouquinho mais. Mas ao mesmo tempo também, às vezes, eu deixo de falar muitas coisas porque eu acho que ainda não sei o suficiente.
ou porque aquela outra pessoa sabe muito e aí o que eu tenho pra dizer ou pra pensar não é tão relevante assim. 17. Esse daqui eu tenho desde os 18 anos. Até o cão covarde tem coragem. Você lembra do desenho Coragem, o Cão Covarde? Gente, eu achava, além de ser assim, monstruosamente muito aterrorizante, eu ficava assim, muito fascinada quando eu era mais nova e assistia o desenho. Eu ficava muito fascinada como que um cão tão medroso se chama Coragem e ele é tão corajoso ao mesmo tempo, porque ele era o único, mesmo com muito medo, ele era o único que ia resolver os BOs aterrorizantes. O desenho sempre ficava muito vidrada e sempre tipo, gente, que rolê é esse? O cara é medroso, o nome dele é Coragem, mas ele é covarde, mas ao mesmo tempo, mesmo com medo dele que faz as coisas acontecerem, enfim. E aí quando eu tinha os meus 18 anos, eu tive uma sacada, porque eu tava com muito medo mesmo de fazer o que eu precisava fazer, e eu ficava me chamando de medrosa. Era uma história que eu colocava na minha cabeça, que eu era muito medrosa, que eu não fazia as coisas porque eu era medrosa. E aí eu lembrei do cão covarde, eu falei, cara, o cão covarde, ele era corajoso, mas ele tinha medo. E eu coloquei isso na minha cabeça, cara, não se deixe enganar. Não é só porque você tá com medo, não é só porque você é medrosa que você não é corajosa. É justamente aí que tá a coragem. Ir e fazer e abraçar quem você é, abraçar o que você quer, mesmo com medo. 18, busque ser congruente e aproxime o que você fala do que você faz. A gente não percebe, mas isso acaba com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança sobre nós mesmas. Quando a gente fala alguma coisa e a gente não faz aquilo que a gente fala. Quando a gente fala, eu vou começar isso e a gente não começa. Isso fica dando sinais pra gente mesmo que a gente não consegue fazer o que a gente quer. Ou a gente não é capaz de fazer as coisas, porque existe, né, um poder muito grande nas nossas ações. Elas vão dizer muito sobre quem somos pra nós mesmos, tá? Não tô falando pras outras pessoas, não. E ser incongruente talvez seja uma máxima humana, né? Os humanos são incongruentes, eles são uma contradição. Mas eu acho que também faz parte de nós humanos buscarmos sermos congruentes. É o nosso fardo, digamos assim. E talvez seja a nossa meta, de sermos mais congruentes. E quando eu falo de falar e fazer, é no âmbito como um todo, sabe? Seus valores pessoais. Você fala, ai, nossa, que não sei o quê, mas aí você tá fazendo completamente diferente. Você julga uma pessoa, você faz a mesma coisa que a outra pessoa. Se você for consciente e você buscar, entendeu? É uma busca, é sempre uma busca, é sempre um exercício, não é ser perfeitamente assim. Mas se colocar mesmo nessa posição de humilde, de reconhecer que às vezes você fala coisas e você não faz as coisas que você fala, mas você ser humilde e falar, não, eu vou buscar ser essa pessoa. Buscar aquela pessoa que conecta o que eu falo do que eu faço. E também não ficar julgando as pessoas, né? Inclusive, esse tá ali nos meus conselhos 26. Quem é você para julgar? Quem é você para julgar o seu irmão e a sua irmã que não tá fazendo o que fala, o que faz algo completamente atroz e horrível? Você é humana, se lembre. Se lembre, você é humana, você é limitado, você é miserável, você é comum. Se lembre disso. Eu vou falar aqui o 19 junto com o 23? Não, junto com o 24, porque eles são bem parecidos, que é abraça sua imperfeição. E o 24, você não veio para este mundo só para pagar boleto e buscar o corpo perfeito. Como toda mulher humana, eu tenho problemas com o meu corpo, com a minha estética, só que eu não quero que isso vire algo... Não é problemas, né? Isso é uma questão, digamos assim. Só que eu não quero que isso vire o centro da minha vida, então eu tô sempre atenta pra que literalmente isso não vire o centro da minha vida, porque eu literalmente não quero, porque eu não vim pra essa vida só pra buscar o corpo perfeito, eu não vim pra essa vida ai, nossa, quem é essa menina? Aquela que tem o corpo perfeito. Isso é muito pequeno pra mim, nossa, é ridiculamente pequeno, e pensando que eu quero ser mais congruente e buscar conectar e se aproximar mais do que eu... e aproximar aquelas coisas que eu falo do que eu faço, eu quero cada vez mais me lembrar de que eu não vim aqui pra buscar o corpo perfeito. Então as minhas ações, desde autocuidado, a prioridade nunca é estética, e não pode ser estética, porque isso é uma regra, isso é uma busca pra mim, tá? Porque eu sei que quanto mais eu faço isso, mais pesado é a minha rotina, mais supérflua também é a minha vida. Isso é uma coisa que eu já percebi, assim, quanto mais eu tô vidrada em buscar ficar mais bonita, e não tô dizendo no extremo, tá? Ai, não, foda-se ser bonita. Não, não é disso. Tô falando mesmo de um extremo de tentar buscar a perfeição. Toda vez que eu tô tentando fazer isso, eu sinto que eu tô perdida
e que eu não tô vivendo a vida que eu gostaria de viver, não é aquela vida que vibra o meu coração, porque eu realmente tenho essa conclusão de que eu não vim pra essa vida pra buscar o corpo perfeito. Isso é pequeno demais pra mim. Conselho 20, e esse daqui também é um dos meus preferidos, que se fosse colocar em ordem de prioridade era pra estar lá no início, que é esse aqui, ó. Tente um pouquinho mais. Quando você acha que não consegue, quando você olha pra muralha, assim, e pro desafio, você acha que você não consegue aquele desafio, ou que você tá muito cansada, ou que, nossa, você acha que você já ultrapassou todos os limites, respira e tenta só mais um pouquinho, vai só mais um pouquinho, ultrapassa só mais um pouquinho os seus limites. Isso tem muito a ver também com um conselho que eu coloquei extra, que é não seja medíocre e não seja mole. E este é um daqueles conselhos que eu quero trazer pra minha vida, mas que eu sinto que é um pouco perigoso, que tem que ser aquele conselho assim que você tem que estar sempre ponderando, porque eu tô falando mesmo de você tá exausta, de você tá cansada, mas você se dedica um pouquinho mais. Não é ser burra, não é ser burra, mas é ser aquela pessoa dedicada, de se dedicar mesmo, de não ir na mediocridade, de se dedicar muito, de ultrapassar os limites, ser uma regra, assim, da sua vida. Eu coloquei esse conselho pra mim, sei que ele é perigoso, tá? Ele é perigoso, mas eu sinto que eu me sinto mais viva quando eu tô me dedicando mais. Assim como eu me sinto mais viva quando eu tô sendo corajosa, eu me sinto mais viva, mais vibrante, assim. Parece que a vida tá realmente dentro de mim quando eu tô indo além. Eu não gosto de, eu fiz aquilo dali meio a boca, não me dediquei. E também porque eu sei que as coisas que eu quero alcançar, elas precisam de um pouco mais. Então eu tô disposta a dar um pouquinho mais, e ver o que acontece. Isso se conecta muito também com o 23, que é não gaste seu tempo nem sua energia com as coisas que tiram seu foco. Você tem coisas grandes pra viver. Fofoca, olhar a vida dos outros, ficar se lamentando e sabe, aquela coisa que tipo, que isso me ajuda? Em nada. Tem coisas grandes pra fazer, então beijos, tchau. Sabe, eu tô, ó, muito atenta nas coisas que eu penso, no que eu falo, porque se não for pra me ajudar, então tchau, tchau. De novo, é um exercício, tá? Inclusive é um conselho, porque lembrando que eu não estou exercendo isso da melhor forma. 21, isso aqui tem mais a ver com uma leitura e uma interpretação minha do que é a natureza humana, tá? Bom, dentro dos meus estudos sobre a vida, eu tenho uma conclusão de que nós humanos, nós temos um vazio. Tipo uma sensação de boca aberta, assim, que sai tragando tudo e nunca parece acabar a fome. Tem até na literatura quase um arquétipo, não é um arquétipo, mas é tipo uma ilustração, digamos assim, de paraíso perdido. A gente sente que a gente poderia estar vivendo melhor. É sempre uma sensação de vazio mesmo, uma sensação de que nos arrancaram de um paraíso, literalmente, o paraíso perdido. Parece como a gente se perdeu de algo muito bom. E é meio que um sofrimento, um sofrimento humano que nós temos. Todo mundo compartilha disso. As pessoas talvez sentam mais isso, outras pessoas sentem menos, mas eu acredito, tá? Isso aqui, de novo, é uma visão minha, a partir das coisas que eu já estudei. Eu também acredito que, como a gente não sabe lidar com esse vazio, a gente tá sempre tentando buscar coisas pra gente lidar com ele. Porque a gente acha que é comprando uma roupinha, que é sendo mais bonita, que é tendo um emprego muito bom, que é tendo dinheiro, que é tendo isso e aquilo, e tananã, que a gente vai tirar esse vazio. Só que na verdade ele nunca vai sair de nós, porque faz parte da nossa natureza. Sentir essa coisa ardente aqui. Se você quer entender um pouco mais, lê algum livro de Clarice, e sendo mais específica, lê o livro Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Talvez, se você tiver com um olhar atento, você vai entender o que isso significa. Você vai se conectar talvez um pouco mais, com mais generosidade com esse vazio. Mas enfim, então reforçando, eu acho que a gente tem esse vazio, essa tristeza, e a gente fica com uma boca aberta tentando tragar tudo, tentando consumir tudo. Uma outra coisa que pode te ajudar a entender um pouco mais é uma música de Pitty chamada Boca Aberta. Pitty, Boca Aberta, pesquisa, você vai ver. Ela vai até trazer um exemplo, né, de que a gente tá sempre assim, ó, eita alma, buraco sem fundo, que se vive tentando preencher. Com deuses, com terapia, cartão de crédito, academia, um trago, carros velozes, carinhos fugazes, manhãs atrozes, enfim, a gente tá sempre igual um rato na roda. E o meu conselho é pra eu não me confundir
Pra eu me lembrar que essa é uma condição humana. Esse sofrimento é uma condição humana, faz parte de quem nós somos e faz parte de quem eu sou. Eu tenho consciência sobre ele e eu não posso deixar que esse sofrimento me escravize. Eu espero muito, sinceramente, que esse sofrimento também não te escravize. Inclusive, isso vem aqui com o Conselho 22, que na vida nem tudo são flores e ficar se lamentando por isso não é a melhor forma, então viver a vida, saber viver a vida é abraçar as flores e os espinhos. 5, já estamos chegando no final, tá? Calma, estamos chegando no final. É clichê, mas cuide da sua saúde física e mental. Não tinha como eu chegar com uma lista de 30 conselhos e não colocar isso. Porque quanto mais a velhice vem chegando, eu venho observando o quanto isso é essencial. 27, filha, relaxa! Pelo amor de Deus, curta! Viva os prazeres da vida. Eu tenho muitos problemas em relaxar e viver bons momentos. Eu tô sempre assim, ligada, querendo saber o que eu tenho que fazer, sabe? Dar check em tarefas. 8, dê sua presença honesta e gentil a quem você ama. Acho que isso tem muita... Isso se conecta bem, assim, com aquele que eu disse de existem coisas muito mais valiosas que o dinheiro não pode comprar. E eu quero cada vez mais cultivar isso, sabe? Quando eu tô aqui falando com você, eu quero estar aqui falando com você. Eu quero estar presente. Eu acho que esse é um dos melhores presentes. É tão bom que você conversar com alguém e saber que essa pessoa tá aqui com você. Às vezes você tá numa videochamada com alguém e a pessoa tá olhando pra outra coisa. Nossa, isso é tão desagradável. Porque você tá falando, parece que o que você tá falando é tão irrelevante. Mas quando a pessoa tá aqui olhando pra você, sabe? Ela tá olhando na câmera, nos seus olhos, ela tá olho no olho, sabe? Ou quando você tá presente mesmo, fisicamente, falando com alguém. E essa pessoa não tá no celular, ela não tá tipo, tá, entendi. Ela não tá tipo xoxa, ela tá presente. Ela se esforça pra estar aqui, ela te pergunta, ela é interessada nisso. Nossa, é tão gostoso. Eu quero ser essa pessoa também. E eu percebo que quanto mais eu sou essa pessoa, mais preenchida eu fico. 29. Lembre-se que você ama descobrir sobre o mundo e sobre si mesmo. É claro que você, provavelmente está ouvindo isso, não precisa amar descobrir sobre o mundo ou sobre si mesma, mas você tem alguma coisa que você ama. Aquela coisa que te traz um respiro, assim, pra vida. Mas às vezes você se esquece, às vezes você deixa isso de lado. E eu quero cada vez mais me lembrar que eu preciso de respiros. E, eu até adicionei aqui depois uns asteriscos, né, porque eu tô falando nesse conselho aqui, eu tô falando, cara, descobrir sobre o mundo e sobre quem você é o seu respiro, você ama fazer isso, você se sente preenchida sobre isso, então não se sinta mal quando você tá fazendo isso, quando você tá pausando algumas coisas pra fazer essas coisas, porque isso te renova, isso te preenche. E existem outras coisas também que me preenchem, que tem a ver com literatura, música, dar caminhadas ao ar livre. Especificamente sobre também descobrir sobre o mundo, sobre si mesma, é sobre isso, né, sobre os respiros. Mas também, às vezes, de não ficar se comparando. Porque, às vezes, eu gasto mais dinheiro com livro do que com roupa. Que, na verdade, eu quase nunca compro roupa. Mas eu quase nunca compro roupa, isso é uma coisa que eu observei, tá? Porque eu tô dando preferência sempre pra comprar livros. Quero cada vez mais me sentir menos um peixe fora d'água por causa disso, ou cada vez mais me sentir menos culpada por causa disso. Eu quero chegar no momento em que eu possa fazer os dois deliberadamente, por favor. Mas nesse momento eu não consigo, então eu tenho que também saber entender que eu me sinto mais feliz no meu cantinho, lendo meu livro, fazendo as minhas coisas, respondendo perguntas que estão dentro de mim. E que às vezes eu não faço isso porque eu fico, sabe, assim, não, isso é muito nada a ver. E isso tem muito a ver com olhar pra dentro e cada vez menos pra fora, sabe? Às vezes as pessoas querem, desbravar o mundo, viajar. Eu não sou muito pilhada com esse negócio de viajar. Eu entendo quem é. E não tô dizendo que eu não gosto de viajar e que eu não quero viajar. Eu quero viajar, óbvio. Mas não é algo assim que, nossa, qual que é essa meta de vida? Viajar todos os anos? Não, minha meta de vida é ter tempo de qualidade pra eu estudar e aprender sobre as curiosidades que eu quero responder, sabe? É literalmente desbravar o mundo, só que de uma outra forma. Enfim, isso significa... Não se esqueça das coisas que você gosta. Não fica pilhada em seguir o que as outras pessoas gostam. Por exemplo, muitas pessoas têm hobbies de pintar. Tá todo mundo pintando. Mas você gosta disso? É isso realmente que bate aí em você? E por último, 30, mais um clichê. Durma e descanse. Porque você tá ficando velho. Eu tenho muitos problemas pra dormir e descansar. Eu adoro dormir. Eu preciso dormir muito, inclusive, eu não sou uma pessoa que dorme assim, 5 horinhas e tá tudo certo. Não, gente, me dá 9 horas aí, me dá 10 horas. E às vezes eu fico lutando contra isso
E eu tô percebendo que cada vez mais eu tô fazendo as coisas sem qualidade e sem vontade, porque eu tô cansada, porque eu não tô descansando o suficiente. Então, ó, menina, vai descansar, tá? Larga de ser doida. Bom, eu falei muito, até dei uma relaxada aqui na coluna, porque quando você já tem 30 anos, já não dá pra ficar tão sentado tanto tempo assim. Esses foram os meus 30 conselhos pra mim. Se alguma coisa fizer sentido pra você, pega, leva pro coração. Eu vou compartilhar este vídeo e vou fazer o exercício de olhá-lo pelo menos uma vez a cada mês, tá? Porque realmente são conselhos muito bons. Eu sei que eles vão me ajudar nessa minha jornada, tanto profissionalmente falando, mas também da minha vida, pra eu viver uma vida mais vivida, sabe? Uma vida que você viveu mesmo, sabe? Uma vida sem graça, xoxa. Não, uma vida assim, ó, com vontade, com energia. Porque ser audaciosa não é só ter metas profissionais audaciosas. É você querer viver uma vida de verdade. E ó, eu não estou aqui desconsiderando conselhos bons não, tá? Então se você também tiver bons conselhos que a vida te trouxe, que você tá pensando em refletir, coloca aqui embaixo nos comentários, porque quem sabe quando eu tiver 31 anos, já vou ter aí bons outros conselhos refletidos. Até mais.